Quer aprender a fazer um brigadeiro de colher super fácil e delicioso? Eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu vou te mostrar a minha receita de brigadeiro de colher. E no final eu ainda te dou uma sugestão de potinhos com brigadeiro pra vender. Então já deixa aqui o like e assiste até o final. Antes de ligar o fogo, eu vou falar um pouquinho sobre a panela. O ideal é usar uma panela de fundo grosso, porque essa panela vai distribuir melhor o calor e não vai queimar no fundo. Mas se tu só tiver uma panela com fundo fino, não tem problema. Mas a diferença é que tu vai ter que trabalhar no fogo baixo o processo inteiro, para não correr o risco de queimar esse brigadeiro e formar aqueles gruminhos. Eu gosto sempre de misturar todos os ingredientes em um pote antes de levar para a panela, porque assim a gente consegue garantir que a nossa massa vai ficar sem nenhum gruminho, porque a gente vai misturar tudo muito bem. Então, para essa receita, eu vou usar um creme de leite, que aqui eu tô usando um com 17% de gordura, e 30 gramas de chocolate em pó 50%. Também dá para fazer essa receita com outras porcentagens de cacau. O que vai mudar realmente é a quantidade que a gente coloca na massa. Se tu for trabalhar com cacau 100%, por exemplo, já vai diminuir para 15 gramas. E se trabalhar com achocolatado, aí o ideal é colocar o dobro, então seriam 60 gramas nessa massa. Mas eu tô usando aqui o chocolate 50%, então eu vou peneirar 30 gramas na massa. Só de peneirar já vai diminuir o risco de ter algum gruminho na massa. Mas para ter certeza, eu vou pegar o meu fouet e bater bem a massa até ela ficar lisinha e homogênea. Além de não deixar nenhum gruminho, também vai deixar a massa ainda mais cremosa. Vou adicionar um leite condensado integral e levar para a panela em fogo médio. E eu vou mexer bem até essa massa começar a engrossar. Aqui já dá para ver que a massa engrossou um pouco. Mas quando eu pego ela com a espátula e devolvo para a panela, ela afunda imediatamente de volta e se mistura na massa. E não é esse o ponto que eu quero, então eu vou continuar mexendo. O ponto correto é quando eu pego a espátula e o brigadeiro cai em um montinho em cima da massa. E ele demora uns segundinhos para sumir e se misturar de novo. E pode até parecer que esse brigadeiro tá um pouco líquido, mas quando esfriar ele vai ficar um pouco mais consistente. Então, como a gente quer um brigadeiro para comer de colher, o ideal é que ele seja bem cremoso, mas não tão duro quanto um ponto de recheio ou de enrolar. Então, assim que esse montinho começar a se formar na tua massa, já desliga o fogo e continua mexendo até ela ficar morninha. Eu tô armazenando aqui em uma travessa de vidro. E agora eu vou colocar o plástico filme por cima dessa massa. E é bem importante que o plástico filme entre em contato direto com a massa, encostando mesmo. Se deixar esse espaço com ar, o brigadeiro vai formar aquela crostinha de açúcar, então vai mudar a textura dele e ele não vai ficar tão cremoso. Então cuida sempre esse detalhe e dá umas apertadinhas para tentar deixar o mínimo de bolhas de ar possível nesse processo. Agora é só armazenar na geladeira e esperar algumas horinhas até esfriar. Aqui eu deixei mais ou menos 4 horas descansando. Depois de descansar, a gente já pode comer ou, se quiser também, montar os potinhos para vender. Para montar os meus potinhos, eu gosto sempre de colocar essa massa dentro de um saco de confeitar. Isso vai te ajudar a montar todos os potinhos de uma forma mais limpa, sem sujar as bordas. E se tu não tem o saco de confeitar, também dá para fazer com aqueles saquinhos plásticos de guardar alimentos ou com um saco de açúcar vazio. Aqui eu recheei esse potinho de brigadeiro com mais ou menos 100 gramas. E a gente pode montar várias opções diferentes e rechear como a gente quiser. Inclusive combinar vários sabores. Aqui, por exemplo, eu usei um brigadeiro de colher de ninho para fazer um bem casado. E se tu quer que eu traga aqui no canal essa receita de brigadeiro de colher de ninho, comenta aqui. Esse potinho que eu tô usando tem mais ou menos 150 ml. E eu usei 100 gramas de brigadeiro no total. Agora é só finalizar com o confeito que tu preferir. Vou finalizar aqui o meu com um granulado e sair para vender. Essa aqui é uma opção bem simples e rápida de fazer pra gente colocar no cardápio e sai bastante, principalmente no delivery. Dá para vender esse potinho na média dos 10 a 30 reais, dependendo da apresentação e dos ingredientes que tu utilizar. E eu fiz aqui um cálculo de precificação um pouco mais completo, considerando os ingredientes, a mão de obra, os custos fixos e variáveis e a margem de lucro também.
E o preço de venda desse potinho de brigadeiro ficou em R$15. Mas claro que esse preço é só uma sugestão com base nos cálculos dos ingredientes que eu usei. Se tu quiser aprender a calcular de acordo com os teus custos, eu vou deixar o meu vídeo sobre precificação para confeiteiras aqui nos cards. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder as próximas receitas. E não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui para ti.